Drugs are menacing our society. They're threatening our values and undercutting our institutions. They're killing our children. Last year alone, over 10,000 Fabiola, radiologista. Marcos, vendedor. Isaías, operador de máquinas. Igor, atendente. Daiane, garçonete. E Carla, empresária. Todos desconhecidos, com profissões diferentes, mas com algo em comum: o vício. A dependência química pode ser encarada por alguns como falta de personalidade, de caráter ou de responsabilidade. No entanto, a ciência provou que ela é uma doença crônica, incurável, progressiva e que pode ser fatal. Sim, muitas pessoas morrem em decorrência do envolvimento com substâncias lícitas e ilícitas. Fabiola é gaúcha e há 11 anos decidiu mudar para Santa Catarina. Só que na bagagem trouxe a dependência do álcool. Quando se deu conta, já tinha perdido até mesmo a dimensão da realidade. A gota da água, assim, foi que eu nunca fui responsável com o meu filho, né? E eu cheguei em casa depois de 2 dias sumida e meu filho estava esperando para levar ele para aula, com caderno, com tudo assim, pronto, né? Tipo, tô te esperando. E aquilo me deu um baque, eu digo, perdi totalmente, né? Tô irresponsável, tô só bebendo e eu, tipo, não via uma solução, porque eu já acordava de manhã, eu precisava, né, de bebida. Foi numa clínica de Camboriú, no litoral, que encontrou o amparo para se reabilitar. Hoje é monitor em uma comunidade terapêutica e ajuda outras mulheres a superar o vício. Tem como colega de trabalho o Marcos, ou Grilo, como é carinhosamente conhecido. Ele também é monitor na clínica Green Village. Assim como Fabiola, tem histórico com a dependência química. Marcos começou bebendo. O álcool foi pouco. Entregou-se para substâncias como a cocaína. Hoje lembra de como era a vida antes de se recuperar do vício. Estou mais feliz porque a família está próxima, graças a Deus. E também pelo fato das pessoas não precisarem mais atravessar a rua, entendeu? Quando me vê, não, até mesmo, né, um pai não deixar um filho chegar perto de mim, né, por causa da minha vida desregrada. Aos 33 anos, Marcos Paulo é inquieto. A energia do vendedor, pai de 2 filhos, vem da oportunidade de reconstruir a história. Há apenas 3 semanas na comunidade, quer se livrar dessa dependência química. Não dava nada, mas foi dando, né? Então, o cara acaba vendo o estágio que chega, no ponto que chega, e depois realmente tu faz uma pequena reflexão, que aí tu vê o tamanho de tempo perdido em busca de um prazer momentâneo, assim, que a gente acaba procurando. Pela 3ª vez, Isaías busca apoio em uma clínica. O operador de máquina sabe que cada dia longe das drogas é uma conquista. Em um semblante cheio de dúvidas, demonstra força e persistência para continuar lutando contra a adicção. Esse só por hoje é viver o momento, o presente, né? O presente que Deus dá para nós, né? Meu passado já não tem como eu fazer mais nada por ele, né? Então eu me encaixo bastante nele, sabe? Não tem como eu fazer nada por ele, mas tem como eu viver um presente de uma maneira saudável, digna, para mim poder estar desfrutando um futuro dos benefícios a qual a recuperação veio me oferecer, sabe? Aos 23 anos, Igor buscou nas drogas o amparo para os bloqueios que possui. Desconfiado, encontrou o porto seguro no vício. Mal sabia a armadilha que entrava. Jovem, usava da função de atendente em farmácia para suprir a necessidade com medicamentos. Há 3 meses na comunidade, percebe o mal que causou aos que estavam à sua volta. Não tinha vida, né, cara? A gente quase não dormia, quase não comia, não tinha convívio com a família, só loucura, para conseguir só fazendo, vamos dizer assim, usando de má fé com as pessoas, então não era vida. É realmente o que quer dizer a palavra adicção, é uma escravidão, cara. Marcos Paulo, Isaías e Igor estão na mesma comunidade, a Certa, em Camboriú, no litoral norte. Desde 94, o local atende pessoas que buscam a reabilitação.
Oferece trabalho terapêutico, atividades de campo, atendimentos psicológico, psiquiátrico, social e espiritual. Na unidade são pelo menos 60 atendidos, que permanecem por até 12 meses. É aqui que eles têm a oportunidade de estudar, voltar à realidade social e de cabeça erguida. A comunidade terapêutica, ela resgata, ela restaura, ela reinsere pessoas na sociedade, pessoas com dignidade, ela devolve pais de família aos seus lares, né? Ela reconstrói relacionamentos familiares. Aqui em Camboriú hoje, entre as comunidades terapêuticas que nós temos aqui, nós temos cerca de 200 pessoas acolhidas no município de Camboriú. Você imagina 200 pessoas usando drogas em Camboriú a mais hoje. Aí você vai calcular a nível de ambiente social, né? O que essas 200 pessoas poderiam estar fazendo? Eram 200 famílias, 200 pontos, né? Os quais estariam atuando de forma totalmente destrutiva, porque o dependente químico e o alcoolista, ele tem um poder de destruição, infelizmente, muito grande. Não muito longe da comunidade certa está o Instituto Redenção. Implantado em 1998, atende mulheres dependentes químicas. Uma das acolhidas é Daiane. Hiperativa, a garçonete percebeu que o uso de drogas mudou o rumo da vida. Procurar a comunidade reacendeu a esperança de vencer o vício. Uma das coisas que fizeram, que vão fazer, eu tenho certeza, a diferença na minha vida aqui dentro foram as questões que eu aprendi em relação à doença. Porque eu nunca tratei a minha dependência química como uma doença. Então hoje eu me vejo como uma doente que precisa estar estacionando essa doença e as áreas que ela afeta a minha vida. No mesmo lugar, Carla relembra tudo que perdeu. E não são apenas bens materiais. A empresária viu o casamento afundar, a confiança da família desaparecer e até o único defensor dela cansar e querer desistir da mãe. Quando o filho deu um basta, a mulher decidiu buscar ajuda. Já tinha passado pela comunidade. Hoje, reconhece que sofre com essa doença e precisa de tratamento. Comecei a usar uma vez por dia, né, com uma caipirinha, por exemplo, depois já 2, depois já começava a beber de manhã e à noite. E assim foi indo, onde que até chegou o tempo de eu estar bebendo só a bebida destilada mesmo, todos os dias, com frequência de todos os dias. Jairon é coordenador do Instituto Redenção, que tem capacidade para atender 40 mulheres na unidade feminina, 100 vagas para homens na unidade masculina e oferece atendimento a adolescentes para quase 20 pessoas. O foco é reabilitar. As unidades oferecem enfermeiros, psicólogo, psiquiatra, terapeuta, assistente social e nutricionista. Uma pessoa que chega até nós, a gente acolhe, trabalha a parte psíquica, psicológica, comportamental, emocional. E quando aquela pessoa sai de um centro de recuperação, para onde ela vai? Com quem ela vai ficar? Aí a gente fica com mão atadas, né? Outra coisa em comum entre estes personagens com histórias surpreendentes de superação é de quem estendeu a mão quando eles mais precisavam. Foram acolhidos nas comunidades terapêuticas dentro do programa Reviver, idealizado pela Assembleia Legislativa em 2014, por iniciativa do deputado Ismael dos Santos, que preside a Comissão de Prevenção e Combate às Drogas no Parlamento Catarinense. Neste projeto, o governo estadual custeia parte das vagas nas comunidades, o que possibilita que pessoas em vulnerabilidade social e financeira possam receber suporte nessa luta contra a adicção. As comunidades terapêuticas surgem a partir de movimentos na América do Norte, especial em Nova York, ruas e ruelas da grande metrópole. Nos anos 70, 75, começaram a surgir no Brasil, finalmente no começo da década de 80, as primeiras em Santa Catarina. O programa Reviver ele veio para qualificar essas comunidades, né? Muitos jovens chegavam na comunidade, ficavam 24 horas, ou para dar um tempo para a polícia, para o traficante. E agora, qual é o grande desafio do programa Reviver? É fazer com que esses jovens permaneçam à plenitude do programa. Hoje nós conseguimos, esses 6 anos do programa, já acolher mais de 20 mil jovens. Então é um número muito marcante para Santa Catarina. Nós ainda temos números assustadores, como por exemplo, 70 mil usuários de crack em Santa Catarina,
20 milhões de dependentes químicos no Brasil. Atualmente, Santa Catarina conta com cerca de 150 comunidades terapêuticas que atendem aproximadamente 3.500 pessoas, entre homens, mulheres e até mesmo adolescentes. Desse volume total, 720 vagas são ofertadas pelo programa Reviver, onde o governo do estado investe mensalmente R$ 720 mil, o que corresponde a mais de R$ 8 milhões por ano. A coordenadora da comunidade terapêutica Deus Está Aqui, em Içara, no sul do estado, destaca a importância da iniciativa. A instituição acolhe atualmente pouco mais de 30 mulheres. Hoje a gente vê o Reviver, a gente vê o Senapred, né? Então, quando eu comecei, eu não imaginava que a gente poderia ter essas portas, né? Para a gente poder ter uma equipe técnica, para a gente poder ter, né? Sabe? Porque comunidade terapêutica é regime domiciliar e convivência entre pares. Então, a gente quer proporcionar um lar, né? Devolver vários vínculos, papéis, responsabilidades, né? Porque a gente acredita nelas e no potencial. Além do amparo e carinho da equipe, o local possibilita aprendizado, concursos de costura, manicure, aulas de informática e acesso à biblioteca. Além de atendimento técnico em saúde, psicológico e social. Tudo o que pessoas desacreditadas precisam para se reerguer. E foi aqui que conhecemos a história da Lívia, que aos 21 anos está pela segunda vez na comunidade. Chegamos no dia que ela finalizou o ciclo de 12 meses de reabilitação. Sem olhar para o passado, a jovem quer recomeçar. E se depender da família, o apoio lá fora está garantido. Eles me deram motivação falando assim, não, a gente confia em ti, a gente te dá mais essa oportunidade, né? A gente sabe que tu vai conseguir. Eles sempre falando assim, né, me motivando. E isso é importantíssimo para qualquer um que está aqui dentro, né? Porque quando a gente vem, a gente pensa, né, minha família me largou aqui e ninguém quer mais saber de nada, não, mas a comunidade quer. Se um caso de dependência química já desestrutura uma família, imagina quando uma família inteira desenvolve a dependência pelas drogas? É o caso de Jefferson, Andréia e as 2 filhas adultas do casal. Até 8 anos atrás, a realidade era trabalhar para sustentar o vício. A porta de entrada para o mundo das drogas, que na maioria dos casos é a maconha, deu lugar ao crack. Foram cerca de 15 anos de dependência. Quando se deram conta que as filhas cresceram na marginalidade, decidiram dar um basta. A gente tem que olhar o que a gente estava lá atrás, né? Muitas vezes a gente olha, olha o que eu fazia, né? Não dava uma atenção para uma filha, deixava as coisas passar por batido e hoje, os mínimos detalhes, né? Até sair junto, a gente não saía junto, né? Toda a vida trancafiado num quarto, como eu disse, usando droga, noite toda, no outro dia trabalho, droga, trabalho. As pessoas olhavam e diziam assim, ó, lá vai a filha do Afonso, só a morte para ela. Porque a gente era muito magro, né? Hoje a gente dobrou um pouquinho, né? Mas a gente era muito magro, né? Eu pesava 50 quilos, era muito magra. E hoje meus vizinhos eles dizem assim, oi, irmã Andréia, tu vai na igreja? Ora lá pra minha família. Hoje onde a gente mora, nós somos testemunha viva. Não foi influência, e sim a ausência dos pais que fez com que as filhas adultas buscassem nas drogas o alimento para a carência afetiva. Daniela sabe bem o que isso representa, desde os 13 anos de idade. Hoje, aos 25, livre da dependência, ajuda os pais e é voluntária na comunidade onde um dia foi acolhida. Eu era muito complexa com isso, na verdade, né? Pra mim, eu não tinha carinho de ninguém, então eu busquei muito nas drogas, é isso. Eu usava pra mim tirar aquela coisa de mim que não tinha carinho dos meus pais, não tinha carinho de ninguém. E usava, saía usando. Hoje você observa algo diferente? Hoje sim, hoje eu não tenho mais esse problema. Hoje eu sei que eu sou amada e que eu sou uma bênção e meus pais são uma bênção. Em cada um desses rostos também é comum o comportamento de quem viveu por anos na dependência química. Geralmente começa com um gole, um trago, depois vem o teco, e quando percebem não viviam mais a realidade social. Aí começam as mentiras, a mudança de personalidade, a manipulação de pais e familiares e até as pressões psicológicas e os pequenos furtos.
tudo para sustentar um caminho que poderia não ter volta. Que só pode terminar de duas formas: com dependentes no fundo do poço ou um encontro sem volta com a morte. Para evitar esses dois cenários, é que as comunidades terapêuticas têm se fortalecido e permitido que essas histórias sejam reescritas e que vidas não sejam perdidas pelo preconceito e discriminação, por quem ainda não entendeu que o vício é uma doença séria.